Se você já pensou em fazer um traje de época e desistiu porque não sabia nem por onde começar, esse vídeo é pra você. Porque hoje eu vou te ensinar a fazer todo o planejamento para que o seu projeto de costura histórica seja um sucesso total. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Esse vídeo é o primeiro de uma série em que eu vou mostrar pra vocês a minha participação em um desafio e como foi o rolê muito louco de produzir um vestido da regência inteirinho com apenas R$50. Aqui tem coragem. E se você curte esse tipo de vídeo e quer ver mais conteúdo nesse estilo por aqui, considere a possibilidade de se tornar um apoiador e contribuir para o fortalecimento dessa comunidade e, claro, para a intensificação de conteúdos desse gênero por aqui. Com valores a partir de R$15 por mês, você já contribui para a manutenção do canal e tem acesso a um monte de recompensas exclusivas, e todas as informações você pode consultar lá no Apoia-se, apoia.se/amodista do Desterro, que é o link que está aparecendo aqui na tela e que também está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Esse desafio envolve mais alguns criadores brasileiros de costura histórica e só tem duas regras. O traje tem que ser do período de 1790 a 1830 e custar no máximo R$50. Um detalhe muito importante é que, por causa dos preços, a gente acabou tendo que comprar tecido pela internet. Então, para que a gente conseguisse fazer os projetos, a gente combinou que o valor do frete não estaria incluído nesse cálculo, porque senão não ia sair projeto para ninguém. Eu não tenho absolutamente nada de regência no meu guarda-roupa histórico. E, sinceramente, eu tenho muito medo de parecer um botijão de gás com aquelas capinhas decoradas de casa da vovó. E como um vestido de baile ao estilo Bridgerton estouraria totalmente o orçamento, eu resolvi tomar um chazinho de realidade de consciência de classe e fazer o vestido de uma mulher trabalhadora. Investigar as roupas dos trabalhadores é uma tarefa ingrata, porque são roupas que dificilmente estão nos museus e raramente aparecem nos livros de história da moda. E geralmente o que nós sabemos sobre essas roupas não vem dos próprios objetos, mas de fontes produzidas por pessoas que não pertenciam à classe trabalhadora. Como pinturas e gravuras que ilustravam jornais e livros que falavam sobre a vida terrivelmente imoral e sem leis da população pobre. Ou documentos como relatórios policiais que cobriam a prisão daqueles que eram acusados de serem, abre aspas, vagabundos, desordeiros, beberrões e perturbadores da ordem pública. Mas que muitas vezes eram só pessoas que viviam de trabalhos informais aqui e ali, de pequenos roubos e, eventualmente, recorrendo até à prostituição. Gente que não se encaixava naquilo que era considerado o pobre ideal da época, que trabalhava muito e ganhava pouco, que era religioso e tinha família, que vivia da casa para o trabalho ou de casa para a igreja e que era conformado com a sua própria condição. Só que a realidade não era essa. Desde o século XVIII, vários países da Europa vinham enfrentando sérios problemas com más colheitas, desemprego no campo e fome generalizada em todas as regiões. Eventos como a Revolução Francesa estão ligados diretamente com essa crise. E na Inglaterra, estima-se que entre 1740 e 1820, 2 em cada 5 famílias da classe trabalhadora não tinham o suficiente nem para o alimento mais básico e barato da época, o pão. Enquanto no campo eram as paróquias que procuravam auxiliar essas famílias com doações da própria comunidade, nas cidades se multiplicavam as workhouses, casas às quais as pessoas desempregadas eram recolhidas. Em algumas dessas casas, as pessoas recebiam boa alimentação, cuidados de saúde, roupas e até educação pública em troca de trabalho. Mas em outras, a situação era realmente muito sinistra. E os relatos do final do século XVIII e começo do XIX, bem o período da regência, mostram como as workhouses das grandes cidades funcionavam mais como prisões superlotadas, onde as pessoas eram maltratadas em troca de um mínimo para sobreviver e não viam nem sinal dos frutos do seu trabalho. Por isso, em muitas cidades, as pessoas pobres se recusavam a procurar auxílio nas workhouses e preferiam se manter com empregos informais, como engraxates e vendedores ambulantes, principalmente de flores e de comidas de rua. Então é nessa linha de trabalho que eu vou. Um vestido de uma mulher pobre, trabalhadora, que ganhava o seu sustento vendendo flores ou vendendo pequenas comidas na rua. A primeira coisa que se faz em qualquer projeto de costura histórica é isso.
determinar o período e determinar a classe social com a qual a gente está trabalhando, porque é isso que vai orientar tudo que a gente vai procurar na pesquisa. E é aí que a gente começa a procurar as referências. Eu escolhi um conjunto de desenhos de 1820, feitos por Thomas Rowlandson, e que retratam as classes mais baixas de Londres, entre muitas aspas. O autor já era um caricaturista conhecido nessa época, e nos desenhos dele fica bem evidente a intenção de representar os trabalhadores mais pobres de uma maneira super debochada. Mas mesmo sendo uma fonte com todos esses problemas, a gente ainda consegue extrair algumas informações delas, desde que a gente tenha sempre em mente que essas representações foram feitas com a intenção muito clara de divertir as pessoas ricas às custas das dificuldades e dos estereótipos em cima da população pobre. Algumas das que eu mais gostei são gravuras de mulheres gordas e já não tão jovens, e eu acho que são boas referências para a gente pensar, inclusive, como corpos humanos sempre existiram em todos os formatos e tamanhos e não tem nada de errado com isso. Eu gostei muito dessa aqui, que é uma vendedora de ramos de lavanda. E o caricaturista está satirizando como essas vendedoras de flores costumavam gritar versos rimados para anunciar suas flores. Também gostei dessa vendedora de bolinhos, que aparentemente está com os filhos ou até os netos vendendo seus bolinhos de porta em porta. Esses bolinhos que ela está vendendo são descritos no livro como Hot Cross Buns. Eles são muito gostosinhos, é aquele típico bolinho leve para comer no café da tarde, sabe? Tem gostinho de comida de vó. Acho que eu vou ficar com alguma coisa entre essas duas referências mesmo, da vendedora de lavanda e da vendedora de bolinhos. O que vem a seguir é analisar a imagem, identificar quais são as partes que formam esse traje e procurar outras referências semelhantes da mesma época para comparar. Esse é o ponto em que eu gosto de fazer alguns rascunhos com base nessa pesquisa visual para ter uma noção do que eu vou fazer, até chegar ao design final do traje. Eu gosto de manter os meus projetos bem documentados, para o caso de eu precisar encontrar alguma referência dele para o futuro. E é por causa disso que eu acabei criando um sistema próprio, desenvolvi um mini caderninho de projetos para mim, e que funciona muito bem para organizar essas informações. Na primeira folha, eu dou um nome para o projeto, que pode ser provisório, e já tenho um espaço para marcar quanto tempo levei no projeto e quais peças vão fazer parte do traje. Essa parte das horas é muito importante se você pensa em aceitar encomendas. Só assim você consegue ter uma noção de quanto tempo você leva, em média, numa peça dessas e, principalmente, chegar a um valor que seja justo por todo o trabalho que você vai ter com esse tipo de traje. Eu também incluo uma folha de medidas completinhas e é legal anotar o dia em que você tirou as medidas, se você estava usando espartilho ou alguma outra peça de suporte por baixo. E para quem tem problema de retenção de líquido, também pode ser interessante você marcar num cantinho dessa folha de medidas qual época do ciclo menstrual você tá, para ter uma noção se vai precisar aumentar ou diminuir, tirar folga ou dar folga nas medidas. Um desenho do traje em cima de uma base de corpo pronta, porque eu sou preguiçosa acima de tudo, e um caderno de amostras, que é onde eu vou colar com fita adesiva pedaços dos tecidos, botões e até dos aviamentos que eu usar no projeto, e incluir informações de preço e a loja de origem, caso eu precise comprar esse material de novo. O que também é muito útil para você manter um registro de quanto você gastou nessa peça. Para quem vai pegar encomendas no futuro, é uma ótima maneira de você ter um controle para saber quanto você vai gastar de material, quanto em média vai dar isso para poder repassar para o seu cliente, e caso você não aceite encomendas, mas você esteja pensando em revender essa peça, passá-la para frente no futuro, também é uma boa maneira de você saber mais ou menos quanto você gastou e ter por onde começar a calcular o preço. E olha só, eu transformei esse meu caderninho de pesquisa num e-book para você baixar e imprimir aí na sua casa. O e-book vem em duas versões, rosa e verde, e adquirindo esse material, você contribui para a manutenção e para o crescimento do canal. Saber quais materiais eram mais usados ou estavam disponíveis na época é uma coisa importante e a pesquisa em museus pode te ajudar muito com isso. Mas não tem problema nenhum se você precisar se virar com materiais baratos. A menos que você esteja fazendo uma réplica historicamente perfeitinha para ser colocada no museu ou para algum estudo específico que exige esse tipo de coisa, não tem problema nenhum você fazer adaptações. Aliás, a proposta desse tipo de desafio é exatamente isso: fazer coisas legais se virando com pouca grana. E na pior das hipóteses, se der tudo errado, pelo menos a gente não vai à falência.
Porque eu nunca fiz nada de regência e esse projeto vai dar muito certo ou vai dar muito errado, não tem caminho do meio. E a real é que eu tô aqui rindo, mas é de nervoso. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, me contar aqui embaixo nos comentários o que você achou da proposta desse desafio e já dá uma olhada nesses outros conteúdos de história da moda e costura histórica que eu separei pra você com todo carinho.